A palavra que ela pode ser um agente da passiva também. Vamos relembrar. O que é um agente da passiva? É o termo que indica quem ou o que executa a ação de um verbo na voz passiva. E esse termo ele sempre vem depois de uma preposição. Vamos pegar o exemplo aqui. Ó. Fui homenageado pelo jornal. Se eu perguntar aqui, ó, se quem fui homenageado, ele vai responder que é o eu. Então ele responde que é o eu aqui. Ó. Fui homenageado. Quem foi homenageado? Eu. Então eu aqui, que está dentro do verbo na forma verbal fui, ele é o sujeito. Agora eu vou identificar esse homenageado aqui, é uma ação recebida pelo sujeito eu. Então o sujeito eu recebe a ação do homenageado. Não é o eu que homenageia alguém, é eu que sou homenageado, eu que recebi a ação do verbo homenagear. Então nós temos a voz passiva, a chamada voz passiva aqui, para ser mais exata, a voz passiva analítica. Né? Então, pelo jornal aqui, é a preposição por mais o artigo o, que é igual a pelo, e que lá na voz ativa, ele vai funcionar como um sujeito agente. O jornal me homenageou. Se eu perguntar na voz ativa quem ou que me homenageou, ele responde o jornal. Então, ele respondeu o chamado sujeito agente, aquele que pratica a ação do verbo. Na voz ativa, ele é um sujeito agente. Tudo bem? Ó, sujeito agente, é o que age, que agiu. Quando ele é transformado na voz passiva, ele vai ser ligado a esse verbo no particípio pela preposição por, e ele vai ser um sujeito também, então ele vai ser um agente. Só que como ele está na voz passiva, ele vai ser o agente da passiva. Então o agente da passiva aqui é pelo jornal. Claro que não tem a palavra que como pronome relativo. Nós vamos colocar essa palavra que como pronome relativo agora. Ó. Então, este é o jornal porque fui homenageado. Então, nesse caso, fui homenageado pelo jornal, é uma voz passiva, tendo a voz ativa como o jornal me homenageou. Aqui, nesse caso, a palavra que ela é morfologicamente um pronome relativo. Então, vamos apagar um pouquinho aqui, ó, e vamos por partes. Ó. Como é que eu identifico, como é que eu sei que esse que é um pronome relativo? Ele está retomando o termo jornal aqui, ó, que é um nome, é um substantivo. Então, ele vai pegar esse substantivo e jogar dentro dele. Tá? Ele vai ficar aqui dentro. Ó, tá? Então, imagina que dentro desse que tem o jornal. Então, eu posso trocar por o qual. Jornal, o qual. Só que agora o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer o caminho do outro lado aqui agora. Eu vou para o lado direito aqui. Então, lembra que eu troquei o que por o qual. Agora eu vou para cá. Ó. Fui homenageado. Se eu fui homenageado por alguém ou por alguma coisa. Essa preposição por vai somar a esse artigo o, que vai virar pelo qual. Então, este é o jornal pelo qual fui homenageado. Essa preposição por está aqui, vai ligar esse que, e dentro desse que tem o jornal, que é o que pratica a ação do verbo ser. Quem é que foi homenageado? Eu. Fui homenageado pelo jornal. Ele pratica a ação do verbo homenagear. Ele pratica a ação do verbo principal, o jornal. Então, ele é um sujeito da oração. Né? Só que como ele está mencionando o agente da passiva, na voz ativa, o jornal me homenageou, e este é o jornal porque fui homenageado. Ou você pode trocar o porquê por pelo qual também. Né? Eu fui homenageado por alguém ou alguma coisa. Então, nesta frase, daqui em diante, ó, o eu é o sujeito paciente que recebe a ação do verbo. Ó. Quem foi homenageado? O eu. Então, vamos colocar melhor aqui. Ó. Então, esse verbo,
a conjugação dele fui, dentro dele tem o eu. Então, o eu aqui é o sujeito passivo, que recebe a ação do verbo homenageado. Não é o eu que está homenageando. Eu fui homenageado. E se eu fui homenageado por. Esta preposição está aqui, ó. Fui homenageado pelo jornal. Então, eu posso fazer o seguinte, eu jogo fora tudo isso aqui, ó. Tudo isso, ó. Fui homenageado, e aqui eu acrescento, ó, pelo jornal. Então, o sujeito aqui é o paciente eu. E na voz passiva. Na voz ativa é o jornal, que é o sujeito. Então, lá na voz ativa ele é o sujeito agente, na voz passiva ele é o agente da passiva. E se ele está dentro desse que, então é porque ele é o agente da passiva. Então, o pronome relativo aí, morfologicamente chamado de pronome relativo, está funcionando como um agente da passiva.